E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai explorar um conceito que pode mudar a sua forma de ver o mundo: o pensamento sistêmico. É fascinante como essa ideia se conecta com tantas áreas É diferentes. como se a gente desse um zoom out na realidade para enxergar as conexões entre as coisas, Da biologia, à psicologia, à sociologia. até na história. É isso aí. E nosso guia nessa imersão vai ser o livro Teoria Geral dos Sistemas, do Ludwig von Bertalanffy. Vamos colocar. Sei que o título pode assustar um pouco, mas acredite, esse livro é cheio de ideias incríveis. É verdade. E a gente está aqui para desvendar tudo para você, com calma. Sem mistério. Logo de cara, o Bertalanffy já joga a bomba da complexidade organizada. É como se o mundo não tivesse apenas ficando maior ou mais complicado, sabe? Uhum. Mas as relações entre as coisas é que estão se tornando cada vez mais importantes. Exatamente. Ele usa um exemplo incrível da física. A gente tinha descobertas fantásticas sobre o universo, mas agora se depara com esse enigma de centenas de partículas elementares e a gente não sabe como elas se encaixam. É como montar um quebra-cabeça gigante sem ter imagem para te guiar, né? Isso. E o mais legal é que ele percebeu a mesma coisa acontecendo na biologia, psicologia. E até na sociologia. Parece que todo mundo estava batendo na mesma parede, mas em salas diferentes. E é aí que entra a grande sacada do Bertalanffy, a teoria geral dos sistemas. É como encontrar as regras do jogo que se aplicam a diferentes áreas quando a gente lida com sistemas complexos. Tipo, padrões e princípios que governam o comportamento dos sistemas, independentemente de a gente estar falando de células, sociedades. Ou até galáxias. Isso aí. E o livro dá vários exemplos bem concretos desses princípios, sabe? Um dos mais importantes é a ideia de sistemas abertos. Nossa, essa parte me deixou de queixo caído. É a ideia de que um sistema, tipo um organismo vivo, está constantemente trocando matéria e energia com o ambiente. Meio que quebra a ideia de que as coisas têm limites claros, né? Totalmente. Essa ideia revolucionou a forma como a gente entende o funcionamento dos organismos. Sai o foco em sistemas fechados e estáticos e entra a dinâmica da interconexão. É. E isso leva a outras ideias fascinantes como a equifinalidade. Ah, essa é boa. Tipo, você pode chegar no mesmo objetivo por caminhos totalmente diferentes. Exatamente. O livro dá o exemplo dos gêmeos idênticos, você lembra? Xi. Eles se desenvolvem em indivíduos completos, mesmo tendo partido da mesma célula que se dividiu. Condições iniciais diferentes, mesmo resultado final. É de explodir a cabeça. Sério, essa parte me fez pensar em quantas vezes a gente fica preso a, a uma única maneira de fazer as coisas, quando, na verdade, Existem várias outras possibilidades. é isso. A equifinalidade desafia aquela noção tradicional de causa e efeito linear, mostrando que a gente tem múltiplos caminhos para um mesmo resultado, principalmente em sistemas complexos. Outro conceito que me chamou a atenção foi o da mecanização progressiva. Aham. Adorei como o Bertalanffy descreve. Os sistemas tendem a se tornar mais fixos e especializados ao longo do tempo, sabe? Sim. Trocando flexibilidade por eficiência. É um conceito fascinante que a gente vê na evolução, né? O sistema nervoso simples em animais inferiores vai se tornando mais complexo e centralizado à medida que a gente sobe na escala evolutiva. Ou seja, especializar-se pode tornar um sistema mais eficiente, mas também o torna menos adaptável a mudanças, né? Exatamente. Isso levanta uma questão importante. Quais são as compensações entre eficiência e resiliência, principalmente em sistemas complexos? E essa história de os sistemas se moverem para determinados estados finais, tipo, isso significa que tudo é predeterminado? Meio que tira o nosso livre-arbítrio, né? Calma, calma. Não é bem assim. O livro faz uma distinção entre diferentes tipos de finalidade. Um tipo é simplesmente o sistema se movendo em direção a um estado estável, como se estivesse mirando nele. Então não se trata de uma força mística controlando tudo. Não, não. Mas da forma como o sistema naturalmente se comporta. Exatamente. Outro tipo de finalidade é o papel da estrutura na condução dos resultados. Pensa numa máquina projetada para um propósito específico. Faz sentido. Ah, Então, a forma como o sistema é estruturado influencia seu estado final. isso. Mas e a intenção consciente? Tipo, onde ela se encaixa? Essa parece uma característica única dos humanos, sabe? É. O Bertalanffy faz questão de diferenciar sistemas que se movem em direção no estado como se fosse um objetivo e sistemas que têm objetivos de verdade. Entendi. Mas te confesso que essa parte da finalidade me deu um nó na cabeça. É. Tem um exemplo no livro da equação de crescimento que eu não entendi nada. Ah, sim. Essa é clássica. Parece que a equação sugere que um organismo em desenvolvimento é de alguma forma influenciado pelo seu tamanho final, que ele só vai atingir muito tempo depois. Como isso é possível? Relaxa, não tem mágica nenhuma aí, é só matemática em ação. A equação precisa saber o tamanho final para calcular a trajetória de crescimento, mesmo que o organismo ainda não tenha chegado lá.
É como mirar um foguete. Você precisa saber onde ele vai cair para calcular a trajetória, mesmo que ele ainda não tenha chegado lá. Ah, entendi. A analogia ajudou bastante. Então tem mais a ver com a forma como o sistema é estruturado para crescer em direção a um determinado estado, do que com destino predeterminado, né? Isso aí. E o livro continua, né? Sim. Explorando como esses princípios sistêmicos se manifestam na sociedade humana. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. É verdade. Um dos exemplos que mais me intrigou foi a discussão sobre as leis de ferro das organizações. Ah, sim. Essas leis são basicamente padrões que o Bertalanffy observou no comportamento das organizações. Tipo, a tendência de crescer mais rápido do que os recursos. Exatamente. Essa é a lei de Malthus, que basicamente aponta para o potencial de instabilidade quando o crescimento ultrapassa a capacidade de sustentação. E tem também a ideia de que existem limites para o tamanho de uma organização, antes que a comunicação vire um caos total. Sim, sim. Faz sentido, né? Quanto maior a organização, mais difícil coordenar tudo. Imagine o desafio de comunicação que rola nessas megacorporações globais. Nossa, verdade. E tem a ideia de que as organizações costumam passar por ciclos de instabilidade. É como se fosse a relação predador-presa, mas no mundo dos negócios. Que comparação incrível. E o mais fascinante é que esses fenômenos, aparentemente tão diferentes, podem ser descritos usando equações matemáticas semelhantes. O que sugere que existem conexões mais profundas em jogo. Com certeza. É como se existisse uma gramática universal dos sistemas. Aliás, por falar em conectar coisas aparentemente díspares, o livro também discute o trabalho do Lewis Fry Richardson, que usou o pensamento sistêmico para modelar algo tão complexo e assustador quanto a guerra. Uau! Tipo, modelar a guerra usando o mesmo tipo de matemática da física e da biologia. Sim. O trabalho dele sobre corridas armamentistas foi inovador, sabe? Ele usou equações diferenciais para modelar como as nações aumentam seus arsenais em resposta umas às outras. Então ele estava procurando por padrões na escalada dos conflitos, mesmo que pareça um processo totalmente caótico. Exatamente. E o trabalho dele mostrou que, mesmo as coisas aparentemente caóticas, podem ter padrões que a gente consegue entender, quem sabe até prever. É uma ideia que dá pra gente refletir bastante. Mas também traz um fio de esperança, né? É. Se a gente entende os padrões, talvez a gente possa encontrar maneiras de interromper o ciclo de conflitos. Toma. Mas, me diz uma coisa. Toda essa conversa sobre sistemas e leis me deixa meio com a sensação de ser só uma engrenagem numa máquina gigante, sabe? Sei. Tipo, será que a gente tem livre-arbítrio se o nosso comportamento é regido por esses sistemas? Galera, me compreensível. Achei assim. Mas o Bertalanffy foi bem claro. Essas leis sistêmicas não negam a escolha individual. Elas operam no nível do comportamento de massa, não das ações de cada pessoa. Então a gente não é tipo robôs seguindo instruções pré-programadas, Não. mas indivíduos tomando decisões com base em seus próprios objetivos e nas ações dos outros, né? Exatamente. É uma interação complexa entre a ação individual e as restrições sistêmicas. E eu acho que essa é uma das lições mais importantes desse livro. Encontrar o equilíbrio entre essas duas perspectivas. A gente precisa entender os sistemas que moldam o nosso mundo, mas também reconhecer o poder que a gente tem como indivíduos para fazer escolhas dentro desses sistemas. E quem sabe até mudar esses sistemas para melhor, né? É verdade. Hum. Mas acho que por hoje já exploramos bastante, né? O que você acha de continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho? Por mim, tudo bem. A gente ainda tem muito a descobrir sobre a teoria geral dos sistemas. Verdade. Inclusive como ela se aplica à história e ao futuro da civilização humana. Uau. Então até a próxima, mergulhadores. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho. A gente estava explorando, na última parte, a ideia de sistemas abertos, ecofinalidade. Como os sistemas se especializam ao longo do tempo, lembra? Sim, e a gente terminou falando das leis de ferro das organizações. Me deixou pensando, como essas ideias se aplicam a coisas maiores, tipo civilizações. É por aí que a gente vai navegar agora. O Bertalanffy usa o trabalho de uns historiadores meio polêmicos, mas super influentes, tipo Oswald Spengler, o Arnold Toynbee, para analisar civilizações como sistemas. Spengler é aquele que escreveu A Decadência do Ocidente. Já ouviu falar? Mas nunca li. Ele, basicamente, previu que a civilização ocidental estava fadada ao fracasso. Ele defendia que as civilizações, assim como organismos vivos, passam por ciclos, sabe? De nascimento, crescimento, maturidade e, eventualmente, declínio. Caramba! Tipo, uma mega lei de ferro aplicada à história da humanidade. É isso aí. Então, em vez de ver a história como
sei lá, eventos aleatórios, esses caras estavam procurando por padrões que se repetem ao longo do tempo. Exatamente. Eles acreditavam que as civilizações são sistemas, com seus próprios ciclos de vida, e que, entendendo esses ciclos, a gente poderia ter insights sobre os desafios que as civilizações enfrentam, e quem sabe até encontrar maneiras de evitar o colapso total. Mas isso aqui dá para prever o futuro de uma civilização inteira com base nesses ciclos, não sei. Parece meio determinista demais. Né? Calma, calma. O Bertalanffy reconhecia que modelos históricos muito simplistas têm suas limitações, sabe? Mas ele destacava a importância de identificar padrões para entender como as coisas mudam, como elas interagem. Faz sentido. A gente não pode ignorar as características de cada época, cada cultura. Claro. A ideia não é dizer que a história se repete exatamente, mas que existem, sim, alguns padrões recorrentes e a gente pode aprender com eles. Tipo, um alerta para não repetirmos os erros do passado. Exato. Mas me diz uma coisa. O Bertalanffy, ele concordava com tudo que o Spengler e o Toynbee diziam. Ele realmente achava que civilizações são como organismos. Boa pergunta. Ele via muito valor em aplicar o pensamento sistêmico à história, mas não necessariamente endossava cada detalhe das teorias deles. O importante para ele era ter essa visão de grande história para entender melhor os desafios da humanidade. Tipo, ele não era um defensor ferrenho da ideia de que o Ocidente estava condenado, mas reconhecia que sim, existiam grandes desafios. Isso aí. Ele apontava para algumas tendências preocupantes, tipo o crescimento da sociedade em massa, o declínio dos valores tradicionais, o risco de conflitos em larga escala, coisas que o Spengler também já tinha destacado. Mas ele não era totalmente pessimista, né? Se não, qual seria o sentido de estudar tudo isso? Com certeza. O Bertalanffy acreditava que a humanidade tem capacidade de aprender com o passado, fazer escolhas que podem mudar o futuro. Ele via a revolução orgânica, essa mudança de mentalidade que a teoria geral dos sistemas traz, como uma força contrária às tendências de declínio. Ou seja, ele enxergava tanto potencial para decadência quanto para renovação, e acreditava que nossas escolhas determinariam qual caminho a gente ia seguir. Exatamente. E isso nos leva ao centro do que o Bertalanffy buscava com a teoria geral dos sistemas. Nos dá uma nova forma de entender o mundo e o nosso lugar nele. Uma forma de ver, sei lá, a interconexão de tudo, os padrões que se repetem em diferentes áreas, em diferentes escalas. E principalmente reconhecer que a gente não é só um observador passivo desses sistemas, a gente participa, nossas escolhas importam. Uma mensagem poderosa. Mas e aí? Como a gente aplica essas ideias na nossa vida? O que a gente faz com toda essa informação? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder por si mesmo, né? É. Mas eu acho que o Bertalanffy nos encorajaria a prestar atenção nos sistemas à nossa volta, desde a nossa família, a nossa comunidade, até os sistemas globais que moldam o mundo. Buscar pelos padrões, pelas relações de causa e efeito, as consequências, às vezes inesperadas, das nossas ações. E usar esse conhecimento para tomar decisões mais conscientes, para criar sistemas mais sustentáveis, mais justos, mais resilientes. E nunca esquecer que a gente faz parte de algo muito maior do que a gente, algo que está sempre em evolução, mudança. Nossa, quanta coisa para processar. A gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso antes de continuar, né? Com certeza. A gente fez um mega mergulho na história, nas ideias do Bertalanffy. Na próxima parte, a gente volta para explorar um pouco mais as limitações da teoria geral dos sistemas e para onde esse pensamento sistêmico pode nos levar. Combinado. Até a próxima, pessoal. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na teoria geral dos sistemas. Na parte anterior, a gente viajou pela história, analisando civilizações como sistemas. Até discutimos a decadência do Ocidente e do Spengler. Nossa, foi intenso. Foi mesmo. E agora, no finalzinho do livro, o Bertalanffy parte para reflexões mais profundas, sabe? Sobre a natureza da ciência, do conhecimento, até da realidade em si. Filosofia pura. Adoro quando a gente chega nesse nível da conversa. Me fala mais sobre isso. Ele aborda uns temas bem complexos, tipo a relatividade das categorias, as limitações da linguagem. Basicamente, ele questiona se a nossa percepção do mundo, se ela realmente reflete a realidade objetiva, ou se ela é moldada pela nossa biologia, cultura, até pela língua que a gente fala. A gente não enxerga o mundo como ele realmente é. Me explica melhor essa ideia de relatividade das categorias. Para ilustrar, ele usa exemplos da biologia e da antropologia, por exemplo, o trabalho do Jacob von Esco, que estudou como os animais percebem o ambiente. Lembrei. O que falava do unwaved, né? Tipo, um mundo subjetivo de cada organismo. Mas como isso se conecta com a gente? Ele mostrou que, Mesmo no mesmo ambiente físico, animais diferentes, eles percebem e reagem a coisas diferentes, com base em suas capacidades e necessidades. Imagina um cachorro e um humano passeando no parque. Eles estão no mesmo lugar, mas a níveis veem coisas totalmente diferentes. Interessante. E o Bertalanffy leva essa ideia adiante, né? Sim, ele conecta o trabalho do Askew com o de linguistas, como Benjamin Lee Worth, que defendia que a estrutura de uma língua pode influenciar a forma como os falantes pensam. Ou seja,
A língua que você fala molda a sua visão de mundo. Caramba, que ideia radical. Mas, Se as nossas categorias são relativas, o que acontece com a ciência? Ela não deveria buscar a verdade objetiva. essa é a grande questão. O Bertalanffy reconhece a importância da observação, da experimentação. Mas ele também admite que a ciência é limitada pela nossa perspectiva, sabe? Pela nossa perspectiva humana. Então a ciência está sempre em construção. Buscando uma compreensão mais completa da realidade. Mas nunca chegando lá completamente. Exatamente. E para ele isso não é motivo para desistir da ciência. É um chamado para a gente ser mais humilde. Reconhecer os limites do nosso conhecimento. Entendi. Mas me diz uma coisa. Se todas as nossas categorias são relativas, a verdade existe? Essa pergunta intriga os filósofos há séculos. O Bertalanffy não se propõe a ter a resposta definitiva, mas ele argumenta que existem diferentes tipos de verdade. A verdade da lógica e da matemática, por exemplo, se baseiam na consistência interna. Tipo, se você aceita as premissas, você precisa aceitar as conclusões. Isso. E tem também a verdade da observação da experiência, que é limitada pelos nossos instrumentos, pelos nossos métodos. A gente vê só uma parte da realidade, mas essa parte ainda pode ser útil. Então, o Bertalanffy defende que a gente precisa ter consciência desses diferentes tipos de verdade e das suas limitações. Exatamente. Ele propõe uma espécie de perspectivismo, sabe? Reconhecendo que existem múltiplas formas válidas de entender o mundo. Não se trata de dizer que uma perspectiva está certa e a outra está errada, mas sim de enxergar o valor de cada uma e tentar integrá-las numa compreensão mais holística. A teoria geral do sistema seria tipo uma ferramenta para unir diferentes áreas do conhecimento. Encontrar pontos em comum entre campos que parecem totalmente distintos. É isso aí. E ele acreditava que esse tipo de pensamento interdisciplinar era essencial para solucionar os problemas complexos que a humanidade enfrenta. Entendi. Mas toda essa conversa sobre as limitações do nosso conhecimento me deixa meio pessimista, sabe? Se a gente nunca pode conhecer a verdade de verdade. Você podia tentar. Se sentia assim. Mas o Bertalanffy não era pessimista, não. Ele via as limitações como um desafio, não como uma derrota. Para ele, a busca pelo conhecimento é uma das características mais importantes do ser humano. Nossa, agora me sinto mais motivado. Mas qual seria a mensagem principal desse nosso mergulho na teoria geral dos sistemas? Acho que a gente pode destacar uns 3 pontos principais. Primeiro, o mundo é mais interconectado e complexo do que a gente imagina. Todos nós estamos inseridos em sistemas vastos, dinâmicos, que interagem e evoluem o tempo todo. Segundo, a forma como a gente vê o mundo é moldada pela nossa biologia, cultura, linguagem. Não existe uma única maneira certa de enxergar as coisas. Múltiplas perspectivas podem ser válidas. E por último, apesar de todas essas limitações, a gente tem uma capacidade incrível de aprender, de criar, e através desse processo, a gente pode moldar um futuro melhor para nós e para o planeta. Que final inspirador para nossa conversa. E você, que nos acompanhou até aqui. Continue explorando, questionando, buscando novas perspectivas, afinal. Como diria o Bertalanffy, a evolução orgânica está só começando. É isso aí, até a próxima, mergulhadores.